Então, nós somos o Gente, e a gente vai falar um pouco sobre identidade e também comunicação no ambiente digital. Então, o Gente, como eu disse, né, vou falar um pouco de quem nós somos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Grupo de Estudos em Marketing, Tecnologia e Ecologia, que desde 2009 atua, né, com atividades de forma indissociável entre ensino, pesquisa e extensão. Nosso propósito é trabalhar sempre com essas três áreas, né, relacionadas, né, marketing, a sustentabilidade e a tecnologia. Aqui tem um pouco dos nossos resultados, né? O Gente tem uma história que se inicia junto com o turismo, numa colaboração, né, no projeto que naquele momento a Tereza Mendonça coordenava, junto com o professor Leandro, lá também da nossa universidade. Era um projeto de turismo de base comunitária na Praia do Aventureiro. Então, eu fui convidada, né, para participar do projeto, e nós tivemos como resultado a revista Destinos, Olhares Além da Fachada, que tem SSN, e ela reúne resultados de pesquisa, né, uma revista híbrida, digamos assim. Ela reúne tanto os resultados de pesquisa quanto os resultados das ações de extensão, e também ela abre para que as pessoas daquele grupo, né, que está envolvido na temática também se pronunciem, certo? A gente tinha esse propósito de dar voz às pessoas, né, que também estão sendo envolvidas no tema. Então, assim surgiu a revista Destinos. A gente fez a primeira sobre a Praia do Aventureiro, a segunda sobre a Baixada Fluminense, e a terceira sobre acessibilidade e deficiência. A gente está reativando a revista Destinos, né, com a liderança aí da Juliana, tá? Aguardem, para esse ano a revista Destinos continua. Mas por que a revista Destinos? Porque a gente tinha uma necessidade de estar online e não tinha, Isabela, naquele momento, um site. Então, a revista Destinos, ela era digital, ela também foi impressa, né? A universidade imprimiu bastante versões para a gente, mas ela respondia, né? Isso era 2011, 2010, né? Aquela nossa necessidade. Outras coisas que nós realizamos, são conhecidas mais internamente na universidade, a Feira de Marketing, que a gente realiza semestralmente, e também apresentamos, né, trabalhos. Aqui tem a foto do André apresentando o trabalho dele no artigo. Então, aqui são alguns links dos nossos canais, né? A nossa página do Facebook, o Instagram, o canal, e depois também a gente vai colocar os links para as revistas, tá? Essa é a equipe Gente hoje, certo? A equipe Gente hoje só tem alguns alunos, não é? Mas a equipe é um pouco maior, e ela é coordenada, né, por mim, por Benag, também com a colaboração de liderança da professora Isabela, né? A gente fez esse ano, né, com a produção maravilhosa do Luciano, que se descobriu diretor, produtor, editor, ele é fantástico. A gente tem trabalhado com desenvolvimento de vídeos, né, do canal. A gente já tem mais vídeos prontos do que vídeos publicados, né? A gente tem um processo de autorização da publicação. E a gente fez um vídeo bem bacana, que foi a memória do Gente. Então, desde 2009, a nossa primeira bolsista, né? Esses alunos que aparecem, eles vêm ex-egressos, né? Ex-alunos, egressos do Gente, eles vêm narrando, né, o que fizeram, como isso contribuiu para a vida profissional, até o Andrei, né, que é o nosso último bolsista desse ano. Deixa eu seguir aqui. A gente fez um vídeo bem bacaninha, ele é curtinho, do que é marketing. No final, depois a gente pode apresentar, só para vocês olharem como todos esses elementos que os alunos vão, que nós vamos apresentar, como eles se materializam num vídeo, tá? Eu trouxe aqui, a gente vai falar de identidade. Então, por exemplo, como na nossa cabeça, né, para o Gente, isso é uma interpretação interna, quando as pessoas olham a identidade, talvez não compreendam isso,
Para a identidade visual, ela precisa fazer sentido, significado, ela precisa ser autêntica e principalmente para aqueles que estão envolvidos, não é? Então, quando a gente olha a nossa identidade, nosso símbolo, né, nosso símbolo mais abstrato, que é a lemniscata, não é isso? Você tem esse símbolo de infinito e para a gente ali, então, está representado o ensino, né? A pesquisa no meio, né, representar essa transformação de cores, a mistura do verde com o azul, então surge o ciano como uma resposta das questões, né? O que acontece quando eu misturo azul com verde? Então eu busco uma resposta desse problema, então surge o ciano, que é esse azul meio verde, e essa contribuição do ensino com a pesquisa, levando o resultado para a sociedade através da extensão, né, pela essa troca com a sociedade. Essas bolinhas significam para a gente, então, marketing, tecnologia, ecologia, ensino, pesquisa, extensão dentro desses símbolos. Então, quando a gente desenvolve os símbolos, né, é importante se sentir representado, né, se entender nele, ele dá coordenadas, ele pode, no nosso caso, ele dá coordenadas para as nossas ações. Então é isso. Esse é o Gente, esse é um pouquinho do que a gente faz. Eu vou passar a palavra agora ao professor Renato. Então, gente, como todos mais ou menos entendem, né, como é que funciona a história dos grupos de pesquisa, eu sei que observatórios têm algumas características diferentes, mas dentro de grupos de pesquisa a gente tem alguns programas maiores e dentro desses programas a gente tem vários projetos, né? Então, dentro do nosso grupo de pesquisa, a gente tem um programa que a gente chamou, né, a gente deu o nome de Gente 4.0. Né? E de onde veio esse nome? Né? A gente tem a quarta revolução industrial, que é a que estamos vivendo atualmente, né, que dela, né, que a gente popularmente, né, chamado, né, de uns 4, 5, 6 anos para cá, ela ganhou esse nome de Indústria 4.0, né, apesar da segunda e a terceira revolução não terem sido chamadas de 2 e nem de 3, mas a quarta revolução industrial ganhou esse nome Indústria 4.0. E aí, em função de quais são as formas que ocorrem as automações e as transformações dentro de toda a produção, seja de produtos, serviços, o que for, né, ela vai gerando algumas formas de se adotar certas tecnologias, né, que vão desde a internet das coisas, as conexões de banda larga móvel de 5G e 6G, e dali vão se desmembrando várias coisas. Dali chegou o seu conceito de administração 4.0, que é uma nova forma de gestão, também utilizando todas essas formas, né, que ali tem toda a parte de inovação 4.0, que mistura desde inovação frugal até aplicação de alta tecnologia para operação com cirurgião num país e operado em outro país e funcionando tudo em tempo real por teleconferência. E assim também como o marketing 4.0, que de maneira bastante simplificada, né, para a gente não se prolongar aqui, é a adoção, né, dentro desse contexto todo de entender o comportamento humano, né, de adotar algumas ferramentas e tecnologias dessa quarta revolução para começar a entender melhor, né, estudar melhor tanto as pegadas digitais deixadas pelos consumidores e outras coisas mais. Bom, então, de maneira muito rápida, esse é o nosso programa Gente 4.0. Dentro desse programa, nós temos alguns projetos. Não volta só isso. E aí, alguns projetos que a gente tem dentro do nosso grupo de estudo Gente, né, dentro também desse programa Gente 4.0. São projetos do canal YouTube, do Instagram, do Facebook, o podcast, marca de conteúdo. Alguns já estão em exibição, já público, outros já estão prontos, mas ainda esperando lançamento, outros estão em elaboração, né? Então, são esses alguns exemplos de projetos. Bom, então, localizei vocês dentro do grupo, dentro de um dos programas e alguns projetos que a gente tem nesse programa. Pensando nisso tudo, surgiu ano passado essa ideia, não tem problema, surgiu ano passado de se usar essa ideia surgiu essa ideia de usar os vídeos para divulgar então os projetos do grupo, né, e os resultados do grupo. A gente percebeu que essa pode ser uma ótima ferramenta, considerando as questões atuais, né, da humanidade, da sociedade, como sendo uma ferramenta que não era até então muito utilizada por várias questões, né,
Antigamente era usado outras formas, e hoje em dia o vídeo pode ser uma ferramenta que ainda não é tão utilizada, mas a gente acreditar naquele momento, a gente estava acreditando, hoje a gente tem certeza, né, que é um ótimo meio para divulgar projetos e resultados. Aí, Janaína, por favor, você passa só o próximo slide, que eu acho que fala aí como é que a gente pensou então, né, como é que a gente vai usar isso. Aí veio a ideia então da gente começar a fazer algumas produções. A primeira foi fazer um registro da memória do gente. Ano passado nós completamos 10 anos, né? Hoje já estamos caminhando para o 12º ano de existência desse grupo de pesquisa. Então vamos fazer um vídeo para começar a guardar a memória, né, de tudo que foi feito, né? E que na verdade ficou uma frase aqui. E aí a gente percebeu o seguinte, né? Até continuando aqui esse mesmo slide, que a gente começou a pensar em organizar os grupos de alunos para fazer essas atividades todas, e a gente se deparou com alguns obstáculos, tá? E aí, como a ideia aqui é tentar mostrar o que a gente fez, né, para tentar compartilhar o conhecimento com todos, né, todo mundo aqui dentro dessa rede, a gente, claro, tudo que a gente faz temos alguns obstáculos, mas eu quis destacar aqui 2 obstáculos que foram muito que merecem algum destaque, né? Primeiro, que a gente se deu conta que a falta de técnicas de produção de vídeo é extremamente relevante, né? A própria professora Isabela Fogaça estava falando, né? A gente está acostumado a bater foto e a gente acha que a foto está boa, porque tem uma câmera fantástica no nosso telefone, mas isso não é o suficiente, né? Você tem 1000 outras técnicas de posicionamento, de iluminação, e não necessariamente passar um filtro na foto apenas, mas também, né? Então a produção de vídeo também envolve várias outras coisas, né? E que a gente depois até comenta mais um pouquinho, mas só para vocês entenderem bem qual era o contexto. E um outro grande problema que a gente encontrou, né, é que tem que treinar o grupo para tudo isso, né? Então nossos alunos são basicamente alunos vindos de cursos que a gente chama aí da grande área, né, da CAPES, né, de Ciências Sociais Aplicadas. Então são basicamente alunos de administração, economia, ciência da computação, turismo, que não são alunos que vêm das artes cênicas, por exemplo. Então você tem toda uma preparação. Uma coisa é falar num grupo ao vivo, né, numa sala, no auditório. Outra coisa é você se preparar para fazer uma entrevista, para fazer uma apresentação, para fazer uma videoaula. Você tem todo um contexto, se preocupar com o cenário, qual é a forma, o roteiro, etc. e tal. Ok? Janaína, passa para mim, por favor. E aí, a gente basicamente, né, estava... nesse momento, a gente chegou a ter 3 produtos prontos, né? A gente já tem até mais. Mas os 3 primeiros produtos que a gente fez depois dessa sequência de acontecimentos, né? Então, é um vídeo chamado Memória Gente, né? Que são um vídeo de vários depoimentos, que também a gente vai colocar o link aí para vocês assistirem. É um vídeo muito curto, pouquíssimos minutos, dá para assistir rapidinho, mas é um vídeo extremamente rico para você perceber o quanto de coisas que você pode fazer e trabalhar e o impacto que isso pode causar, né? Um segundo produto que a gente fez foi para atender uma solicitação da mostra científica do curso de administração do ano de 2020, que foi uma mostra científica que aconteceu virtualmente. E durante a mostra científica, né, a gente fez uma exibição de um vídeo, esse um pouquinho mais longo, né, que era falando o que é um marketing, né, como é que é a estrutura da carreira de marketing, como é que o profissional de marketing tem o seu prosseguimento dentro da carreira, as áreas de atuação, né. E um terceiro produto foi um vídeo para fazermos a divulgação do grupo em si, né? E a gente chamou ele de institucional, né? O vídeo institucional do Gente, onde a gente começava então a fazer o uso desse produto para ser a divulgação do grupo, ok? Ok, pode até passar já deixando preparado aí pro André que vai falar. Eu quis contextualizar para vocês entenderem como é que a gente chegou. A gente não simplesmente do nada, vamos fazer vídeo e assim. Então, tem toda uma sequência, né, para mostrar qual era a estrutura que a gente estava caminhando, qual é o histórico, o percurso que a gente estava fazendo. Ok? Desculpa se eu falei um pouquinho rápido, eu tentei ser o mais resumido possível para a gente utilizar o tempo para mostrar outras coisas valiosas. Ok? Sim. Então, bom dia, pessoal. Vamos falar sobre marca agora, né? Só que antes da gente falar sobre marca, é necessário entender quem é o público e qual é o posicionamento. Por quê?
porque a marca ela é a expressão daquilo que você quer passar de imagem. Só que você passa uma imagem tendo como base quem vai ser o interlocutor que vai receber as informações sobre essa imagem. Então, a primeira coisa importantíssima de se definir quando se fala de marca: qual o público que essa marca vai aparecer? Essa marca ela vai aparecer para o setor público, ela vai aparecer para a universidade, ela vai aparecer para o meio acadêmico, ela vai aparecer para o mercado. Quem vai ver essa marca? Quem vai querer ter impressões sobre essa marca? Isso é essencial de se saber. Segunda coisa importantíssima para se saber é qual o posicionamento. Quando vocês definem quem vai ser o público, quem vai saber da marca de vocês, vocês também precisam definir qual vai ser a imagem de vocês. Porque, frequentemente, quando a gente fala de logotipo, identidade visual, muitas pessoas só têm em mente o trabalho de Photoshop, de fazer uma imagem bonita, de fazer uma imagem que dê uma impressão boa. Só que o trabalho de construção de identidade visual é muito mais profundo do que apenas fazer uma imagem em um programa de edição. Por exemplo, a gente tem essa ilustração do iceberg, que é usada para muitas coisas, e para a marca não é diferente. O elemento gráfico da identidade visual, que está lá presente nas redes sociais, nos vídeos, ele é a pontinha do iceberg. Só que por trás disso, você tem um trabalho de pesquisa muito complexo e muito necessário para você fazer um bom trabalho de desenvolvimento de marca. Vamos agora às definições. Marca é um nome, um termo, um design, um símbolo ou qualquer outra coisa ou característica que identifique um bem ou serviço de um vendedor como distinto dos bens ou serviços de outros vendedores. Ou seja, quando você constrói a sua marca, você diz que o seu grupo, que o seu projeto de pesquisa, ele é diferenciado em relação a outras realidades. Ele tem como função identificar os bens e serviços e diferenciá-lo dos oferecidos pelos concorrentes. Como nós estamos falando de observatórios de turismo, em grandes partes dos casos, vocês podem fazer inventários, coisas desse tipo. Então a marca, ela precisa passar que vocês fazem esse tipo de atividades. Ela precisa dizer que, não, nós nos posicionamos dentro dessa área, nós compreendemos as seguintes atividades. E aí, existem duas formas principais para vocês definirem essa marca. A primeira é o nome de marca, que é a marca nominal, que é a parte que pode ser verbalizada. Ou seja, gente, essa é a marca nominal. Agora, o signo de uma marca, que é o logotipo, ou identidade visual, é a parte da marca que pode ser reconhecida, mas não é verbalizável, como, por exemplo, o símbolo, o design, a cor ou as letras distintas. Se vocês observarem esse slide, aqui ele está completamente diagramado de acordo com a identidade visual do gente. Por quê? Conforme a professora Janaína tinha falado, nós temos 3 que estão presentes aqui, assim como também a gente tem um logotipo aqui no canto, que já dá um diferencial. A marca ela precisa estar onipresente em todas as apresentações visuais de vocês. Alguns exemplos aqui de identidade visual que estão sendo representados por nomes com figuras, ou apenas figuras, né? Essas aqui são as mais famosas. E vocês falaram de pluralidade. E existe uma solução de representações para identidades plurais. Bogotá é um dos grandes exemplos disso. Bogotá fez um city branding muito legal, que é uma marca mutável com apelo geográfico. Por quê? Assim como grande parte de todas as cidades da América Latina, tem uma diversidade muito grande ali de atividades e coisas dentro da cidade. Então, eles desenvolveram um padrão de marca que pode ser mudado de acordo com os diferentes aspectos que vão ser explorados, como vocês estão vendo aqui. E o apelo geográfico tem uma referência à altura da cidade, né, que está localizado numa posição de bastante altitude, como vocês podem ver aqui. Aí o esquema de cores, ele se altera. Você tem também diversas variações para combinar aqui com a marca, ou seja, aqui vocês podem elencar diversos elementos turísticos da cidade ou mesmo de serviços, como, por exemplo, aeroporto, espetáculos culturais, restaurantes, transporte público, casas de show, estádios. A grande definição dessa marca é que ela tem um símbolo em comum, né, que é esse nome estilizado, Bogotá, mas os acentos se alteram
E os padrões de cores, existem 2 padrões principais, que são o amarelo e o vermelho, mas existem algumas cores secundárias que também podem ser utilizadas. A tipografia, que é essa mesma fonte aqui, ela é padrão em todas as imagens. É importante que a tipografia ela seja uma só, e também pode ser agrupados elementos de fotografia. Vamos aqui também analisar o rebranding de Melbourne, na Austrália, que fez um processo muito interessante também. E no caso de Melbourne, a gente tinha essa identidade visual aqui, que é bem cara de anos 2000, né? Aquele folhetinho lá em 2003, 2004, 2005, uma marca bem séria e bem, assim, sisuda de certa forma, né? Esse é o antes. O depois, vocês podem ver que essa marca é bem plural, tem um elemento em comum, que é esse M estilizado, mas esse M estilizado muda de cara várias vezes, porque a cidade tem várias faces, a cidade se representa por vários locais e figuras diferentes. Então, há essa necessidade desse elemento plural, que pode se adaptar às mais diversas circunstâncias. Hoje, por exemplo, a gente tem várias campanhas que acontecem, campanhas de diversidade, de inclusão, de vários temas específicos, que essa marca ela pode abarcar essa série de coisas, assim como também representar essa pluralidade que vocês estão interessados em representar por meio da marca de vocês. Aqui são mais alguns exemplos da cidade de Melbourne. Aqui é um painel, né, bem colorido. E, em se falando de Brasil, a gente identifica também esses mesmos aspectos. Nós somos um país de dimensões continentais. A rede de observatórios envolve observatórios de vários estados, de realidades diferentes. Então é necessário que haja esse elemento plural para mostrar e abarcar essa pluralidade. E aí essa marca ela vai poder se irradiar para diversos aspectos. E agora, para fazer acontecer, é importante que a gente siga esses 3 passos. O primeiro deles é definir um briefing. O briefing ele vai dizer todos esses aspectos que eu falei para vocês. Como falado, o primeiro passo não é desenhar ainda. É necessário saber o que será desenhado, é necessário saber o que o designer irá fazer. Depois disso, escolher um designer para realizar e logo em seguida desenvolver o manual da marca. Esse processo é um processo muito colaborativo, vocês precisam ter uma chuva de ideias. A gente fez esse processo com o pessoal da Baixada Verde, a gente fez 2 oficinas para eles desenvolverem a identidade visual do Baixada Verde, e é um processo que é caracterizado por uma chuva de ideias. Vocês precisam colocar o máximo de ideias possíveis, que aí vão passar por algum filtro ali, e a partir daí construir um briefing. É muito importante que todas as pessoas estejam envolvidas nesse processo. Todos os envolvidos dentro da organização façam parte desse processo. Logo em seguida, escolher um designer para realizar, né? Essa parte do designer é muito importante que vocês tenham uma pessoa aberta ao diálogo e que tenha a capacidade de escuta, porque vão ser necessárias algumas revisões, em alguns casos várias revisões. Então é importante que o designer tenha essa paciência, porque é quase certo que em algum momento vai ter alguma discordância que vai ser necessário fazer ajustes. E por último, desenvolver o manual da marca, que é o que eu faço hoje no Gente, esse trabalho de analista, que complementa o trabalho do designer. O designer ele desenha e diz quais vão ser os elementos gráficos da marca, e o analista aplica essa realidade da marca para identidade visual e para os propósitos que a organização deseja. Exemplo. Aqui a gente tem alguns exemplos de práticas, né, que diz um pouco sobre como nós fizemos a nossa oficina. A gente fez essas primeiras provocações, né, para onde se deseja ir, como se vai chegar lá, como saber que chegou lá, para a gente já pensar que são os processos, né. Aqui é muito importante também. Qual a imagem que queremos construir do nosso lugar, ou no caso da rede de observatórios, qual a imagem que queremos construir do nosso grupo? E aqui alguns produtos e atividades do Gente. O logotipo do Observatório da Baixada é uma criação nossa também, feita em parceria com a empresa Júnior, aqui da Universidade Rural. O logotipo do curso de turismo e a oficina ministrada
pela professora Janaína e por mim também, em parceria com o Observatório da Baixada, para os secretários de turismo da Baixada Verde. E aí, como os atributos da marca estão presentes no dia a dia do gente nas redes sociais, aqui alguns significados, né? E por aqui a gente encerra a nossa apresentação. Muito obrigado. Então, assim, pensar no ambiente digital, né, pensar marketing digital, é pensar todos esses elementos, né? Marketing digital, ele vai trabalhar com site, blog, redes sociais, formas de busca, marketing de conteúdo, todos esses elementos precisam ser pensados. Mas, assim, inicialmente, né, duas coisas são importantes, né? As pessoas estão nas redes sociais, eu trouxe alguns dados, as pessoas estão na internet, desculpa. Eu trouxe dados aqui, né, do Digital 2020, eles fazem mapeamento mundial do uso digital, né, é bem legal, depois acessarem o link. Eu peguei alguns dados do Brasil, né, de quantidade de pessoas no Brasil, de quantidade de pessoas utilizando smartphones, né. O comportamento, por exemplo, no Brasil as pessoas ficam em média, né, o comportamento de tempo, por exemplo, 3 horas e meia nas redes sociais, por exemplo, 9 horas utilizando a internet por dia, então são dados importantes. Importantes aqui são as plataformas mais utilizadas, né? Então no Brasil você tem o YouTube de redes sociais, né? Em primeiro lugar, depois o Facebook, depois o WhatsApp, em quarto lugar o Instagram. Esses dados são de 2020. Então, com isso, você olha esse quadro e você pensa, eu preciso estar no YouTube. Ele é o maior, o site mais, a plataforma mais utilizada, né? Eu preciso estar no Facebook, eu preciso estar no WhatsApp e no Instagram. E eu preciso, então, também conhecer a fala de cada um desses lugares, a fala nativa. Eu preciso também ter pessoas para fomentar, eu preciso ter conteúdo, né? Porque as publicações precisam trazer conteúdo relevante, autêntico, né? Isso que dá uma credibilidade às coisas publicadas. Mas quando a gente fala, por exemplo, de busca e de estar no ambiente digital, então, a Google é o maior site de busca, né? O segundo maior buscador é o YouTube. Então, eu preciso entender que quando eu busco em Google, quando eu busco no YouTube, Google e YouTube são de Google, né? Agora, Facebook, WhatsApp, Instagram são de Facebook, são empresas concorrentes. Então, eu preciso ter site, porque o site, eu preciso ter lá o Google Site, né, como a Isabela falou, eu preciso ter o Google Meu Negócio, eu preciso, de alguma forma, estar no ambiente que não só nas redes sociais ligadas ao Facebook, porque quando me buscam no Google, é mais fácil de eu ser encontrado se eu estou também em um site, se eu estou em um blog, se eu tenho palavras-chave, né, que facilitam o buscador, se eu tenho muitas imagens, né, o Google gosta de colocar nas buscas, né, em primeiro lugar, aqueles que organicamente têm mais imagens, têm mais dados em sites, em blogs, e não só nas redes sociais. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Mas são dois lugares diferentes, né? Imagina que são dois lugares diferentes. O Google favorece, as buscas de Google favorecem os dados a respeito, por exemplo, da rede, que estejam em sites, em blogs, e o Facebook, e não só em Facebook, WhatsApp nem seria, né? Em Facebook, YouTube e Instagram, tá bom? Então é necessário estar em todos esses lugares. A Juliana, ela fez umas buscas, né? A gente jogou lá no Google, a gente fez isso que eu estou dizendo a respeito das redes, né? Da rede dos observatórios. E a gente tentou buscar dados, e realmente vocês, com relação a Google, não aparecem, né? Dei uma googada e não aparecem muitas coisas, não aparecem muitos dados. E eu acho que
essa dinâmica, né, pode ser feita por vocês e verificarem. Quando eu jogo o meu nome no Google, o que aparece? O que estão dizendo ao meu respeito? O que a gente está apresentando quando as pessoas nos buscam? Isso é um exercício importante, certo? Tudo bem até aí? Sim. Tá. Sim, perfeito, Janaína. Juliana fez esse exercício e a gente pensou em trazer um benchmark, né? Assim, trazer uma referência de um caso legal. E a Juliana, então, vai... Estou aqui. Juliana? Tá todo mundo me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Sim, Juliana, pode falar. Então vamos lá. Super orgulhosa, né, da nossa aluna do turismo aí. A Juliana é maravilhosa. Ai, gente, eu vou ficar vermelha. Vamos lá. Como a Janaína já estava introduzindo, eu vou falar um pouquinho sobre o benchmark e sobre essa questão de busca, né? O Google, hoje em dia, ele é um dos maiores sites de busca que tem no mundo. Então, é muito importante a gente ter essa consciência de como a nossa marca, o observatório, ou a rede de observatórios, estão aparecendo, né, tanto no Google como nas redes sociais. Quando você pesquisa, o que aparece? Aparece alguma coisa? Então, nós fizemos algumas pesquisas com a rede, né? E não encontramos muito. Tem alguns resultados, mas são resultados muito desvinculados, não tem nada específico da rede que a pessoa vai entrar, vai clicar e vai ter acesso e vai entender o que é. Então, nós buscamos um exemplo, né, de um dos observatórios, no caso é o Observatório de Turismo do Mato Grosso do Sul. Juliana, quando você quiser, eu clico aqui? Isso. Ah. E aí nós fizemos essa busca no Google, eu gravei, né, todos os resultados que aparecem quando a gente coloca Observatório de Turismo do Mato Grosso do Sul. Então aparecem publicações que eles foram mencionados, aparece o próprio site, aparece imagens que eles já publicaram. Então, eles têm um bom resultado na busca do Google, né? Pode passar, Janaína. Próximo slide. E aí, eu também entrei no site deles, né? Pelo link do Google, e aí eu fui seguindo como se eu não conhecesse nada e estivesse conhecendo esse observatório. Então eu segui o caminho de uma pessoa normal, que não tem conhecimento e está ali pesquisando sobre esse observatório de turismo. Então entrei no Google, achei o link do site, entrei no site. E aí assim que você entra no site, aqui ó, no cantinho inferior direito, tem as redes sociais do observatório. Eu vi em outros sites também de observatórios de vários lugares do Brasil, e a maioria das redes sociais que são vinculadas no site, às vezes o site nem é próprio do observatório, o site é da Secretaria de Turismo ou é o site do município, do estado, e aí ali tem uma aba, um espaço para o observatório, mas não é um site próprio. Isso tem muita diferença. Porque primeiro que no site próprio do observatório você vai ter muito mais espaço para ali, inclusive, pode exibir de novo o vídeo? Logo no início já aparece a divulgação do evento de hoje. Volta, Jana. Volta, desculpa. Aqui já aparece logo de cara, ali nas manchetes de notícias, tem a divulgação do evento de hoje. Então, é uma oportunidade boa de você estar juntando tudo que produz, tanto da questão de produção científica, divulgação do observatório. Então, o site ele oferece isso. E também oferece você divulgar as redes sociais, para fazer esse link entre toda a questão de busca e as outras ferramentas de divulgação. Então, eu cliquei ali no ícone do Facebook. Pode clicar, pode passar, Jana. E aí, ele abre direto na aba do Facebook, né? Que vai abrir já no vídeo. Eu também fiz uma pesquisa pelo Facebook para ver
em qual parte vai aparecer o observatório, porque tem isso, né? O Facebook, ele usa os seus dados. Então, como eu entrei pelo meu Facebook, os primeiros resultados vão ser as coisas que têm relação com as coisas que eu curto, com as coisas que eu sigo, a mesma coisa para o Instagram. Então eu pesquisei ali no Facebook para poder ver em qual parte, né? Como eu faço turismo, eu sigo alguns observatórios, algumas coisas, então ele apareceu logo em cima. Mas provavelmente para uma pessoa que não tem esse contato, não vai aparecer de cara. Então ela vai ter que rolar até encontrar a página do Facebook, né? E ali eu achei, né, cliquei na página do Facebook, rolei, tá atualizado, que é muito importante, porque é muito decepcionante você entrar numa rede social, porque é uma rede informal, você imagina que vai ter um contato mais próximo do observatório ou da marca, e você vê uma publicação de, sei lá, até do ano passado já é frustrante, imagina, sei lá, 2015, sabe? Você elimina aquele canal. Você sabe que não pode contar com aquele canal para estar falando com essas pessoas. Então é muito importante manter atualizado, porque isso vai ser a primeira impressão que a pessoa vai ter. Ela vai entrar, ela sabendo que você está ali, vendo a última data de publicação, ela vai saber que pode ter esse contato, pode contar com essa rede social caso ela precise fazer uma proposta, tirar uma dúvida. E as pessoas cada vez mais usam como canal de comunicação as redes sociais justamente por ter esse grau de informalidade. Você não tem que se cadastrar no site normalmente, né? Da maioria das marcas você tem que cadastrar um e-mail, enviar uma mensagem, e aí isso vai demorar um pouco. Nas redes sociais não, a gente tem essa troca mais rápida, né? Tem essa troca de informação mais instantânea. Então é muito importante manter esse canal aberto para essa comunicação. Eu fiz a mesma pesquisa no Instagram, pode passar. No Instagram o sistema de pesquisa deles é um pouco diferente, né? E então é diferente do Facebook, diferente do Google. Você tem que pesquisar, ele é mais específico, você tem que pesquisar o arroba da pessoa, né, da marca. Eu pesquisei também o Observatório de Turismo de Mato Grosso do Sul, ele não aparece nada, só aparece se eu colocar Observatu MS. A mesma coisa eu fiz com outros observatórios, né? E ele não tem um resultado se você botar um nome completo, como acontece no Google e no Facebook. O Instagram ele é bem mais específico em relação a isso, né? Porque é uma rede social diferente das outras, né? Ele é mais pessoal, é mais... Ele tem essa relação de mostrar mais as coisas ao vivo, não no sentido do ao vivo que está acontecendo agora, mas de ter a questão de ser uma atualização recente. Então, eles usam como método de pesquisa o user, né? Que seria o arroba que você escolhe, é o que você vai ter o melhor resultado. Se você pesquisar o nome completo, até no observatório da Baixada Verde, eu também pesquisei, e não aparece, ele só aparece se eu colocar Observatur e a da UFRJ, né? E aí aparece. Se eu colocar o nome completo, não aparece. O Instagram não oferece esse tipo de busca. Então a gente tem que ficar atento ao nome que vai usar no Instagram. Se você colocar uma coisa que não tem nada a ver, as pessoas não vão achar, entendeu? Então tem que ter isso que a Juliana está falando é muito importante, porque o que acontece? Isso aconteceu com a gente também. A gente tentou cadastrar, né, no Instagram o nome Grupo de Estudos em Marketing, Tecnologia e Ecologia. E aí é gigante e ele tem um limitador. Luciana, você lembra quantos caracteres? Ele tem um limitador de caracteres. Eu não lembro quantos eram, mas não deu tudo. Então certamente o Observatório de Turismo de Mato Grosso do Sul não cabe, entende? Não. Então, isso também é uma orientação, porque vocês vão ter que ter um nome, né? E aí quando as pessoas vão buscar no Instagram, lógico que talvez busquem por outros nomes, né? Por exemplo, então nós utilizamos gente UFRRJ. Se a pessoa colocar Grupo de Estudos em Marketing, se botar outra coisa, vai ter uma dificuldade de encontrar, né? Então, antes do desenvolvimento do Instagram, tem que pensar nessa questão da quantidade de caracteres do nome que vai estar vinculado. Isso que a Juliana falou é importantíssimo, porque isso vai favorecer as buscas. É lógico que a definição também ajuda, né?
O Luciano fala um pouco de descrição, mas o que você coloca ali, né? O Instagram você não tem muita coisa para texto, mas o nome é difícil. Janaína, Juliana, também é um aspecto da hashtag, né? Não sei se você vai comentar, mas eu acho que a rede ela tem que pensar nessa uma hashtag única, né? Sim. O Luciano ele vai comentar um pouco mais disso quando ele for falar das questões de divulgação, não sei, ele deve pincelar. O Luciano vai falar um pouco de hashtags. A hashtag ela ajuda nas buscas. Sim, sim. Bastante, eu vejo que a nosso curso de turismo também, até então as postagens que nós estávamos fazendo no Instagram, elas não tinham hashtag. A partir do momento que a gente passou a vincular a hashtag do curso, criar uma única hashtag, a gente passou a perceber que há uma maior capilaridade de pessoas, de usuários entrando, conhecendo, porque tem gente que segue hashtags, né? Então, quando você vincula a hashtag, a pessoa já automaticamente aparece para ela lá, né? Então, isso também é uma forma de... A hashtag no Instagram, ela funciona como um filtro de pesquisa também, né? Aí Exato. você vai colocando as hashtags na publicação e ali isso vai abrir, tanto que quando você abre a aba de pesquisar no Instagram, ele aparece publicações com hashtags semelhantes que você costuma curtir. Você não necessariamente tem que seguir aquela hashtag, mas ele vai sugerir publicações com os seus interesses, porque tem essa questão de coleta de dado. Então, se por um acaso tem uma publicação de um observatório, eu curto aquilo ali, quando eu for fazer uma pesquisa mais pra frente, vão aparecer sugestões na minha aba de pesquisa, porque tem a hashtag vinculada. Então, isso é muito importante. É uma forma de... E, Juliana, e não apenas no Instagram, né, mas eu acho que no site em si, se for trabalhar na aba de notícias, por exemplo, da rede, Sim. trabalhar as tags, né, também, né, a gente firmar as tags e reforçar isso, porque isso no Google, né, o Google ele puxa isso também, né? Sim, aí as tags, as palavras-chave, as coisas que forem marcadas no site, elas entram para a palavra de busca no Google. O Google ele tem um sistema, né, eu vou tentar resumir, porque é um pouquinho mais complicado, mas ele tem um sistema de busca por palavras. Então, quando eu coloco um título maior, Observatório de Turismo de Mato Grosso do Sul, ele vai aparecer um resultado filtrado. Mas o ideal para você ter o ideal da sua marca é você conseguir aparecer nos primeiros resultados com o menor número de palavras possível. Então, quanto mais você botar tags nas suas publicações, usar isso no seu site, você vai subir nas pesquisas do Google. Então, é importante você reforçar isso e sempre usar as mesmas palavras-chave. Não adianta também você sair marcando um monte de palavra aleatória, porque você não vai... É o Google, tem muitas pessoas colaborando e inserindo coisas ali. Então, se você colocar um monte de palavras soltas ou palavras de uso comum, você não vai aparecer. Então, é importante você criar no caso aqui foi o Observatu MS, ou a maioria dos observatórios de turismo, eles usam esse termo Observatu, né? Ou pelo menos na minha pesquisa eu encontrei isso em comum. Então, isso já é um filtro de busca. Então, você pode criar isso e anexar, personalizar, né? Para poder aparecer no Google. Porque se ficar uma coisa muito aberta, ninguém vai achar também. A não ser que você... Eu acho que fica a sugestão, né? Desculpa cortar, mas Isabela, para a gente poder colocar como uma ação dentro da rede de observatórios é estabelecer tags e hashtags, né? Quais são as tags e hashtags que a gente vai começar a trabalhar de maneira unitária, todos eles, em cada um nos seus sites, nos seus Instagrams, né? Perfis, enfim. Né? Acho que criar uma padronização na rede, né? E no caso da rede, até no encontro, quando você pesquisa no Google, não aparece. Eu vi várias matérias relacionadas a esse encontro de hoje, mas se eu pesquisar por rede, não aparece. E isso não faz sentido, porque as coisas têm que estar vinculadas. Então, se já tivesse uma tag ligada nas matérias, teve uma matéria que saiu no G1, se eu não me engano, eu vi hoje cedo. Isso. E não tem menção da rede no Google. Então não aparece, não tem essa conexão. Então é importante criar essas tags, porque aí você, no grupo de pesquisa já ia ter uma matéria do G1, por exemplo. Entendeu? Eu acho que de modo geral, assim, a rede já mostra essa falta de conexão e a nossa tentativa de discutir justamente isso, porque na programação
essas salas dos GTs. Eu mesmo tive dificuldade de entrar agora no GT, né, nas programações, porque estava num arquivo em PDF, né, e você tinha que entrar no arquivo em PDF para poder entrar no link. O que eu fiz no grupo de turismo aqui? Eu gerei QR Code para colocar nos stories do Instagram, eu vinculei dentro da bio do curso, do perfil do curso de turismo, lá um link direto no Linktree para as pessoas poderem só clicar lá dentro do link para poder acessar, porque a nossa divulgação da rede, do encontro, estava precária, né? Então mostra justamente essa necessidade nossa, né, de se preocupar com como linkar, né, como conectar as pessoas. E as pessoas hoje em dia, quando elas vão entrar em contato com algum conteúdo, quando elas encontram, pelo menos essa é a minha experiência, né, e nas pesquisas a maioria são esses resultados, quando ela encontra muita dificuldade de acessar determinado conteúdo, ela desiste, porque você tem uma gama de conteúdo. Então, se você tentou, não conseguiu, pesquisou, não achou, ela vai partir para outra coisa. E aí você vai perder um acesso. E um acesso vale muito, principalmente para grupos que estão começando, para grupos que estão iniciando a sua divulgação. Então, é muito importante essa questão da comunicação, né? Como a rede ela junta um grupo de observatórios do Brasil inteiro, é muito importante essa comunicação. Que haja tags, hashtags, que unifiquem tudo isso para que haja uma divulgação conjunta, para que as pessoas encontrem, que tenham acesso nisso. Pode ter muita gente interessada, por exemplo, nesse conteúdo que a gente está fazendo hoje e não tiveram acesso, não conseguiram entrar em contato. Certeza. Entendeu? Até outros observatórios de turismo que ainda estão começando e não conhecem esse encontro, não conhecem esses grupos. Então, a gente está privando as pessoas de conteúdo, né, de conhecimento. E quando a gente fala dentro da academia, né, a ideia é divulgar conhecimento. Deixa eu finalizar, porque eu estou falando demais. Mas é isso. Uma questão de tempo, para dar tempo do... O Luciano ainda tem muita coisa para falar. Mas é isso, qualquer coisa... Porque é um assunto muito bom, é muito interessante, né? E é tanta coisa dentro de um assunto só. Obrigada, Juliana. E o quanto cada fala traz aprendizado, né? Eu não cortei justamente por isso. Vamos lá? Desculpa quando eu tô me metendo aqui também demais aí, né? Nada. Não, porque é isso mesmo. A ideia era essa, bater um bate-papo. Fazer essa troca mesmo. Tá, então, olha só, eu vou falar muito sobre o principal, a ideia, e pouco sobre o que de fato a gente realmente fez, porque aí você pega a ideia e aplica no seu caso, né, que aí fica mais fácil. Então vamos lá, para começar, eu vou falar sobre o canal do YouTube, focado no YouTube. Eu acho que para turismo, o YouTube é uma grande ferramenta, né, porque o turismo é muito visual, então o YouTube, o vídeo é fantástico. E aí, primeiro de tudo, para você produzir um vídeo no YouTube, você precisa ter um roteiro, você precisa ter um script, você precisa seguir uma linha, porque senão você se perde, porque é muita coisa para se fazer. E aí, o primeiro de tudo é você começar pelo planejamento. E no planejamento você precisa responder essas 4 perguntas básicas, né? Para quê, para quem, onde eu vou vincular isso e como. Né? No nosso caso do Gente, para quê? Era para dar notoriedade ao grupo, para quem? Era para os estudantes de maneira geral, mas principalmente para os estudantes do IM, do Instituto Multidisciplinar, lá em Nova Iguaçu, onde o canal do YouTube, então você tem que aprender quais são as características do canal e da plataforma que você está usando, né? E como? Principalmente vídeos curtos, né? Porque a audiência do YouTube, ela é bombardeada com informação a cada instante. E aí, se você tem, de repente, um vídeo muito longo, você perde essa audiência no meio do caminho. Então, vídeos curtos têm maior engajamento, são mais populares do que vídeos longos. Pode passar, Janine. E aí, para a gente fazer esse roteiro, a gente precisa... É importante especificar que um roteiro de cinema é muito diferente de um roteiro para um vídeo no YouTube, é muito mais simples, só que você pode seguir o mesmo caminho, né? Pensar numa storyline, pensar numa sinopse, fazer o roteiro e depois você tem um script. Para cada vídeo é um processo desse. E aí, quais são os resultados esperados desse produto? Né? Cada vídeo a gente chama de produto. Primeiro, contar uma boa história. Você principalmente tem que ter uma excelente história para contar, não importa qual seja o tema, não importa o quão difícil ele seja ou o quão delicado ele seja, você tem que ter uma boa história para contar.
E, segundo, você precisa engajar a sua audiência. Você vai ter todo esse trabalho para, no final das contas, você entregar um produto e esse produto não te trazer nenhum retorno. Ele precisa te trazer um retorno. E esse retorno a gente chama de engajamento. Pode passar, Jana. E aí, para o exemplo dos 3 primeiros vídeos que nós fizemos, eu separei só como exemplo para vocês terem uma ideia do que é uma storyline. Uma storyline é uma descrição curta de uma frase, um período, 2 no máximo, sobre o que vai ser o seu vídeo, sobre o que vai ser o seu produto. E aí no vídeo de memórias, que depois vocês entrem lá no canal e vejam os nossos vídeos, que vocês vão ver tudo que a gente fez aqui, como é que deu no resultado lá. E o vídeo de memórias era trazer para o público as experiências pessoais dos participantes do Gente, sensibilizar a audiência revelando o quanto a vivência em um grupo de pesquisa é relevante para a formação profissional. A gente queria trazer para o aluno que entrou agora na graduação e para aquele que já está lá se formando, o quanto participar de um grupo de pesquisa é importante. E como fazer isso de melhor maneira do que trazendo o depoimento dos egressos, né? A gente pensou que essa era a melhor forma. E aí, essa é a storyline. A partir daí, você começa a desenvolver todo o projeto. Aí passa, Jana. Depois da storyline, você tem uma sinopse. Uma sinopse vai ser a primeira parte textual do seu roteiro, que aí ela vai ser mais elaborada, ela vai especificar melhor quais são os seus objetivos, o que você quer abordar, o que você quer trazer, né, com esse produto. Vai ser um pouco mais claro, vai ser mais concreto, você vai delimitar mais. E é um texto simples, 3 parágrafos explicando o que é o produto. E a ideia é que a partir dessa sinopse, qualquer pessoa possa construir um roteiro. Então ela tem que ser bem explicativa, tem que ser detalhada e tem que revelar o que você quer com esse produto. Pode passar. E aí, finalmente, você chega no roteiro. O roteiro é a história contada em imagens, diálogo, descrição, dentro do contexto de uma estrutura dramática. Essa é a definição do roteiro. E aí, eu achei importante dar um destaque para essa fala do professor Moran, de por que o vídeo encanta tanto as pessoas, né? Porque o vídeo é uma confusão de informação, tudo ao mesmo tempo, que não é só uma linguagem verbal, né? Uma linguagem verbal e não verbal, você tem as imagens na sua tela, você tem a trilha sonora, você tem, assim, muita coisa que te encanta, você tem muitas possibilidades de passar um conteúdo sem ser necessariamente só através da língua portuguesa. Você pode passar o conteúdo de imensas maneiras, né? E aí, por isso que encanta tanto as pessoas, o vídeo, o cinema, né? E isso te traz sensações. E é isso que é bacana no vídeo, por isso que o vídeo impacta tanta gente, e por isso que o YouTube é a segunda plataforma mais acessada. Quando alguém quer buscar sobre algum assunto, quando tem interesse sobre alguma coisa, as pessoas buscam Google e YouTube, né? E vamos lá, vamos pro próximo. E para que você tem todo esse trabalho? Esse trabalho todo é para você ter algum tipo de vantagem, né? E as vantagens são para você organizar suas ideias. Não é só você pegar o seu celular, posiciona, liga a câmera e vamos gravar. Não é assim que funciona. Se você fizer isso, você vai ter muito mais retrabalho na frente, você vai ficar muito mais confuso, mais perdido. Então, o roteiro existe para você organizar as suas ideias, otimizar o seu tempo, porque depois do roteiro pronto, todo o trabalho flui com muito mais naturalidade, muito mais fácil. Como eu disse, o vídeo ele tem uma linguagem verbal e não verbal. Então, muita gente não tem experiência para trabalhar em vídeo. Então, se você tem um roteiro pronto já, com tudo que você tem que falar organizado, você pode dar mais atenção para a sua linguagem não verbal, para a sua autoconfiança diante da câmera, né? Ele serve para você ter uma coerência de apresentação, ele evita o retrabalho, como eu falei, agiliza na edição. Editar não é um trabalho difícil, mas é muito trabalhoso. Então, quanto mais fácil, mais mastigado você entregar para o editor, melhor vai ser. E ele potencializa o seu foco e concentração nas outras linguagens. Pode passar. E aí, um roteiro na prática. O que eu preciso ter? Eu preciso, primeiro de tudo, ter conteúdo. Então, tenha conhecimento daquilo que você vai falar. É muito importante você saber do que você está falando. E a sua audiência, ela percebe isso. Quando você fala de alguma coisa que você não conhece, eles percebem que você está falando besteira.
Você precisa ter a capacidade de se comunicar de maneira verbal e não verbal. É aquilo, a sua entonação de voz, a sua confiança diante da câmera, a sua intimidade com a câmera, tudo isso vai contar. A sua empatia com quem está do outro lado, quem é o seu ouvinte. Né? Conhecer as capacidades técnicas do software que você vai utilizar. Você vai utilizar várias ferramentas. Então, na hora que você prepara o seu roteiro, você já precisa pensar o que essas ferramentas podem fazer para você já colocar no roteiro e isso te adiantar. Então, você precisa conhecer as ferramentas. Você precisa ter uma linguagem mais informal. Não adianta você ser muito técnico nos seus vídeos, isso não vai funcionar. Agir com naturalidade, você precisa demonstrar intimidade com a câmera, você não pode ser travado, robótico, engessado, isso não funciona. É importante você capturar a sua audiência nos primeiros segundos. Como eu falei, as pessoas são bombardeadas de informações nessa era digital o tempo inteiro. Então, se você não prende a atenção da pessoa, você não consegue fazer com que ela se engaje e desenvolva o seu canal, né? Você precisa cortar tudo que for desnecessário, tudo que for a mais, tudo que está em excesso, você precisa cortar. Os seus vídeos precisam ser limpos, porque o foco é a informação, é o objetivo. E aí, como dica, depois de você fazer o roteiro, leia ele em voz alta, grave ele no áudio, que aí você vai sentir se o que você está falando é coerente, se está bom, se não está, se você está falando num tom de voz bom ou não. Isso ajuda bastante. Também ajuda você a controlar o tempo do seu vídeo pelo tempo da sua gravação. Atenção ao tempo do vídeo, que eu já falei no início. Imprima sua personalidade nos seus vídeos. É importante que você não pode copiar o canal de fulano porque deu certo. Deu certo para ele, não vai dar certo para você. Então você tem que imprimir a sua personalidade e preste atenção no seu cenário. O cenário é importante para você compor o seu vídeo. Significa que no meu cenário eu preciso ter um quadro muito caro, eu preciso ter vários enfeites, eu preciso ter coisas rebuscadas? Não, você precisa ter coisas que sejam coerentes com o seu vídeo. Pode ser limpo, pode ser clean, pode ser só uma parede branca. Na hora da edição você coloca os efeitos visuais, enfim. Mas tem que ser uma coisa que tenha a ver com o seu vídeo. Pode passar. Aqui eu trouxe um exemplo, e depois eu sei que se quiser eu entrego para vocês. Esse quadro 3, roteiro, vídeo, professores, é o roteiro básico que a gente fez. Que é um roteiro genérico que eu estou usando para todos os vídeos agora. Né? É um roteiro de 3 espelhos. 3 espelhos significa que ele tem 3 colunas. Na primeira coluna você tem as cenas, o que vai ser feito. Como, por exemplo, o hook, a vinheta, o pré-conteúdo, o conteúdo, o call to action e os créditos. Essas são as cenas. Na coluna do meio é o conteúdo que eu vou escrever, o que vai estar ali em forma de texto, né? O que vai ser dito. E na terceira coluna são os efeitos visuais, a trilha sonora. Isso eu uso basicamente para todos os roteiros. Todos os vídeos que eu faço eu uso esse roteiro genérico. Pode passar. Que aí é o exemplo de como é que ficou, né? O vídeo institucional. A saudação, aí, fala ruralinos, tudo bem com vocês? Você já ouviu falar do Gente? É assim que começa o vídeo. Aí do outro lado eu tenho casa, interior, dia. Já tenho a trilha sonora que eu separei para aquele momento do vídeo. Isso tudo ajuda muito na edição. E de repente, se não é você quem vai editar, o editor já sabe o que fazer. Então isso ajuda bastante e evita todo o retrabalho e tem todas aquelas vantagens. Pode passar. E aí, o nosso diferencial foi porque nos nossos vídeos a gente tinha entrevista. E a pessoa que está sendo entrevistada, ela não sabe o que eu quero produzir ainda. Então a gente prepara um script explicando para a pessoa o que vai ser o vídeo, o que ela precisa falar, como ela precisa se comportar. Aqui no final é importante, dicas para a gravação. Eu não sei se a pessoa tinha intimidade ou não com gravação de vídeo, então eu já dei várias dicas para ela. Limpar a lente, selecionar um ambiente iluminado, filmar na horizontal, gravar o vídeo em HD, porque a qualidade é importante. Se não precisa, é importante você dizer, que eu já ouvi a professora Isabela falando que fazia tudo pelo celular. O celular é uma excelente ferramenta, você pode fazer tudo pelo celular, você não precisa de grandes equipamentos de filmagem.
Só que você precisa saber configurar para te entregar um produto de qualidade para você. Então, assim, você não precisa gastar dinheiro com muita coisa. Tudo que você tem em casa, um notebook, um celular, você pode fazer um canal para o YouTube sem problema nenhum. Pode passar. Aí foi o exemplo de outro script que a gente fez, que é importante você ter... daqui eu só vou falar com respeito à autorização de uso de imagem e som. Se você vai usar a imagem e som de um terceiro, você precisa ter a autorização dele. Ela pode ser por escrito ou ela pode ser gravada em vídeo, né? E aí você faz um documento, manda para essa pessoa com todas essas informações, que foi o que a gente fez nesse script. Pode passar. Aí, finalmente, as ferramentas. Existem softwares gratuitos para edição, você não precisa comprar um software para fazer isso. E aí eu tenho como exemplo aí, o que a gente usou foi o Shotcut, que você acha tutorial no YouTube. Eu gosto de pensar, eu ouvi de alguém uma frase que depois que inventaram o YouTube, eu nunca mais passei curiosidade. Tudo que eu preciso saber de informação é só jogar lá no YouTube que tem. Então, eu quero aprender a editar um vídeo. Joga lá no YouTube, como editar um vídeo. Ele vai te dar centenas de canais e vídeos para você aprender. E aqui eu também separo softwares livres, que você não paga, que é o OpenShot, o Oliver, o Lightworks, DaVinci Resolve. São todos softwares gratuitos que você pode aprender a utilizar. Todos eles editam, cada um à sua maneira, mas todos eles vão fazer edição de vídeo, vão fazer edição de vídeos perfeitas, e você não precisa de um software pago. Pode passar. É um assunto muito extenso, mas, por exemplo, você tem a thumbnail. Todo mundo aqui já usou YouTube, aí você vê que você tem uma capinha para cada vídeo que você entra lá no YouTube, você bota lá na busca, ele te dá uma capa. Essa capa é muito importante porque, que a gente chama de thumbnail, mas pode ser capinha, capa de vídeo, o que for. É importante porque ela é o título do seu vídeo e ela são o primeiro contato do seu público com o seu produto. Então é importante que ele chame a sua atenção. Então eu coloquei o exemplo aí das três primeiras que nós fizemos, para vocês terem ideia do que é. É colorido, mas isso é porque é a estética que a gente propõe do canal. É colorido, é chamativo, é extravagante. Essa é a nossa estética, mas você pode seguir por outra linha. Mas é importante você ter uma capa para os seus vídeos. Eu tirei essa informação do Creator Academy, que 9 em 10 vídeos com melhor desempenho na plataforma tem miniaturas personalizadas. Então, se você não tem, você já começa em desvantagem. É importante você ter. E aí, para isso, você também usa várias ferramentas, que são gratuitas. FreePic, PixLR, o Canva, o Adobe Color. O Adobe Color é interessante porque ele já monta essa paleta de cores para você. Então você não precisa ter o trabalho de entender sobre colorometria. Você só precisa, eu quero assim, gostei. Então é isso. Pode passar. Esse é o nosso canal que eu apresento para vocês. Tem uma capa, tem uma logo, e aí tem várias subpastas, né, que tem início, vídeo, playlist, canais, discussão, sobre. Tudo isso é padrão para todo mundo. Só que as informações que você insere, né, em cada uma dessas subpastas, elas têm que ser personalizadas com a sua singularidade, com aquilo que você quer apresentar no seu canal. Né? E tudo isso é muito importante você pensar antes de você fazer. Porque tudo isso tem que estar em harmonia, tudo isso tem que estar em correlação do que você quer passar. Pode passar. E aí você tem todo esse trabalho, faz os seus produtos, e como você divulga isso? Através das redes sociais. Não só através da plataforma do YouTube, como também através do Instagram, através do Facebook, se tiver LinkedIn, enfim, as plataformas que você tiver, um site. Eu acho importante falar aqui que não é por você estar em muitas plataformas que você vai alcançar mais gente. Não, é pelo trabalho que você faz de divulgação é que vai fazer você alcançar mais pessoas. Você precisa entender o seu público. O seu público está mais aonde? Então foca naquela plataforma ali. Não adianta você disparar para tudo que é lugar que você vai alcançar mais gente. Não. Foca, centraliza, segmenta que você vai ter mais sucesso. E aí são só exemplos
de algumas publicações no Instagram, que é que a gente falou sobre a importância das hashtags. Você vê que a mesma capinha do vídeo eu posto lá no Instagram, então não tem um retrabalho, é só você chegar lá e postar. O único retrabalho que tem é você pensar na nova linguagem para o Instagram, porque Instagram não é texto, Instagram é visual, então quanto menos texto, melhor, e a utilização das hashtags. Pode passar. É importante a gente pensar também na inclusão, né, da comunidade surda. Então, se você, de repente, não é só você legendar o vídeo, você precisa traduzir o vídeo para a linguagem de sinais, né? Muitos surdos não sabem, não entendem o português direito, então não adianta só você traduzir o seu vídeo e botar legenda lá. Não adianta você só colocar legenda, você precisa traduzir em linguagem de sinais. Isso é muito importante. Pode passar. Acho que acabou a minha parte. Não, ainda tem. O uso das hashtags. A hashtag é importante, como a Juliana já falou, é importante você ser sensato com o seu conteúdo. Não adianta você... qual é o trend topic que está bombando no Twitter? Eu vou usar o que tem lá para ranquear os meus vídeos, que aí vai dar certo. Não, não vai. Porque o buscador do YouTube, ele é... O SEO que eles usam, ele é categórico. E ele utiliza várias coisas para poder ranquear o seu vídeo. O título, a capinha, as hashtags, a descrição, o tempo de visualização, quantos inscritos você tem, quanto tempo eles passam vendo o seu vídeo, como eles chegam até o seu canal, tudo isso conta. E se você usar uma hashtag que não condiz com o seu conteúdo, as pessoas elas vão até clicar no seu vídeo, elas vão te dar o primeiro view, mas automaticamente ela entrou, viu que seu vídeo não vai entregar aquilo que ela quer, ela simplesmente sai. E isso cai muito no seu ranking com o tempo. Então não adianta você usar a hashtag só para impulsionar, só para alavancar, porque não vai funcionar. Pode passar. E aí você precisa identificar o seu público para descobrir qual é o melhor horário para postar. Não adianta só você... E aí você precisa entender o seu segmento para poder realizar esse trabalho. Por exemplo, no nosso caso, são alunos do período noturno. Então não adianta eu postar vídeos no horário em que eles estão em aula, porque eles não vão assistir naquele horário. E o YouTube também leva isso em consideração. As primeiras 24 horas do seu vídeo são cruciais para o seu sucesso. Se nas primeiras 24 horas ele bombar, beleza. Se não, vai ficar mais difícil ele voltar na busca, na página inicial. Isso é importante porque o YouTube ele joga, tem conteúdo subindo a cada hora. Se eu não me lembro, eu tinha colocado no slide, mas agora não foi. Acho que são 400 mil horas de vídeo que sobem todos os dias. Então é muita coisa. Para você aparecer na primeira página, é difícil. Né? Então você precisa ter um ranqueamento bem alto para aparecer na primeira página. E isso vale muito para as primeiras 24 horas. Se você, 2, 3, 4 dias, se você não fez sucesso, dificilmente você vai voltar a aparecer na primeira página na hora que alguém estiver lá dando uma busca. Entendeu? É por isso que é importante você pensar no horário em que você vai postar o seu vídeo. Né? E aí você precisa entender o seu público. Quem é o seu público? São estudantes? São trabalhadores? São pessoas que gostam de futebol? Então, são pessoas que estão ligadas a eventos? São pessoas que vão estar ocupadas naquele horário? É importante você pensar nisso. Pode passar. Acabou. Acho que finalizamos. Passei do horário, mas acabou. Passou um pouquinho, mas acho que foi bom. Professora Janaína, falou alguma coisa antes da gente encerrar? Então, Isabela, a gente tem acompanhado. Primeiro eu quero agradecer, né? Para a gente é sempre muito rico essa troca, né? Ainda mais uma troca nacional, é uma coisa muito bacana, né? Então a gente agradece mais uma vez a oportunidade e a gente tem acompanhado, né? Essa carência e que foi a fórceps, né? Mais sentido nesse momento de distanciamento quando a área digital tomou mais força, né? Então a gente começou a pensar nesses elementos, de como se comunicar e se apresentar nesses elementos. Então como a gente trabalha já, né, desde 2009
com essas ferramentas, nós reunimos, né, e a equipe então se fortaleceu e organizou um material que pudesse contribuir e ajudar as instituições, né, e as pessoas nesse momento. Então, a gente teve esse cuidado da delicadeza de buscar informações que fossem gratuitas, porque essa é a nossa realidade, a gente compreende isso. O canal, ele foi, acho que semana passada, né, a gente tem pouco tempo, mas nós temos muito material já de vídeo formatado, inclusive material que vai dar esse suporte, de repente, num vídeo para vocês também. Né, material de mini oficinas, né, que a gente já trabalhou e que está consolidando nos vídeos. Então é legal curtir, se inscrever e acompanhar essa atualização lá no canal. E nas redes sociais também, nas outras, Instagram, Facebook. Obrigada.